Bom, estamos gravando a aula del día 11 de maio e hoje vamos tocar um tema que faz parte do processo evolutivo do jogo da vida, seria o Senet egípcio. Só que vamos a aprofundar mais o contexto da mística do Senet e seu simbolismo. Como eu venho falando já há semanas, sobre como é que foi essa transição entre o jogo de xadrez comum e a análise e os testes feitos através do jogo de xadrez com as pessoas, vendo o nível, digamos, de poder de cada indivíduo através da análise do teste do xadrez. Depois isso foi evoluindo, mas paralelamente a esse processo de análise psicológico, percepção mística, algo dentro de mim vinha trabalhando há anos até chegar à concepção que nós temos hoje deste incrível jogo de vida, jogo de evolução da consciência do iniciado e do místico. Assim como sabemos que dentro do tarot existe um processo evolutivo da mente do iniciado e do discípulo que estuda, dentro do Senet vamos a ver, entender como funciona esse processo em cada indivíduo. Então, hoje eu vou contar algumas historinhas que têm a ver com esse processo e talvez entendam um pouco melhor aonde que nós vamos chegar com o desenvolvimento do Senet a partir do jogo de xadrez. Temos que entender que o desenvolvimento vem de anos e anos de estudos e práticas do análise dos movimentos das pessoas dentro do teste do xadrez, de aproximação, de afastamento, de escolha de valores, de representação do mundo real da pessoa, de representação de seus sonhos, fantasias, seus medos. É decir, na medida que vamos avaliando o jogo e percebendo, vamos ver que surge uma série de regras que são clássicas em todos os jogos. Como falei na aula passada, é decir, vamos ver que dentro do tabuleiro do Senet, igual que o tabuleiro do xadrez, as pessoas fazem escolhas dentro de um movimento circular. Às vezes são movimentos alternados, um sentido no outro, um sentido no outro, um positivo, um negativo, um sim, um não. Mas o que nós vamos ver no desenvolvimento do jogo é como a pessoa passa por uma série de circunstâncias. O que nos dá a entender que dentro da mente humana existe um denominador comum de movimento e vida. Movimento, imagem e a vida e a existência de sua própria mente. Podemos ver o mesmo quase em el símbolo da astrologia. Vemos algo muito parecido no símbolo do Sansara, a roda da vida, no conceito budista. Então, acho que vemos isso também no movimento da esvástica, que algumas vezes pode representar o movimento do próprio universo, as forças, o giro. Então, com o desenvolvimento do Zen, nós vemos que realmente temos um movimento constante, é decir, a pessoa não fica estática e parada em uma única situação. Todos os dias vemos uma mudança e quando isso se reflete no Zen, vemos esse movimento em planos, em fórmulas de espaços e tempos. Espaço e tempo. Dentro do tabuleiro fica mais fácil. Claro que nós já viemos falando sobre a cartologia associada a 7 forças fundamentais que rigem nossa consciência. E não só rigem a consciência, é decir, a mente, sino que também foram extremamente importantes no processo de formação da civilização. Então, eu me lembro que quando tinha uns 23, 24 anos, eu começava a fazer meditação, já estava há uns 3 ou 4 anos já fazendo meditações.
todas as noites. Então, um dia eu tive uma percepção clara de que tinha algo por cima de mim. Esse algo, dentro de minha mente, foi se gerando uma imagem de um ser que estava na mesma posição que eu estava sentado meditando, ele estava sentado em uma altura maior. Com o tempo, fui percebendo a imagem desse ser. Então, quando eu ligava a minha vela, começava o processo de meditação, poucos minutos depois, pum, a figura aparecia sem se identificar, sem definir o que era, e eu tentando captar melhor o que podia representar essa imagem em cima de mim. Era algo vital, era um ser sentado na posição de lótus, com um cabelo abundante, trançado atrás, um manto de cor creme, de linho grosso, que cobria o corpo todo, mangas amplas, e ficava sentado de uma forma imutável, serena, pura. Diria que é algo parecido às imagens que nós vemos de Buda, mas, como era uma vivência, não era uma imagem, era algo presente. Passaram-se meses eu tendo essa percepção dessa presença, e um dia eu sinto dentro de mim a palavra Ram. Bom, como eu sabia que a palavra Ram em Egito representa pirâmide, Ram, fiquei imaginando coisas que tinham a ver com a cultura com a qual eu tenho admiração. Mas tenho que reconhecer que a vestimenta dele era algo que não se encaixava bem, a forma do seu cabelo, a sua imagem não estava muito bem identificada com a cultura egípcia. Aí, fiquei com isso na minha mente, mas sempre com a ideia de que tinha algo a mais que eu não conseguia perceber ou descobrir. E essa imagem não tinha uma conexão comigo, não falava. Eu tentei me comunicar de todas as formas possíveis, mas era uma imagem imutável, o que me dava uma sensação de que eu era uma formiga do lado do elefante. É decir, eu me sentia cada vez mais pequeno frente a uma sensação de grandeza. E um dia, lembro que peguei um livro, não sei se me lo emprestaram, eu comprei naquela época, não me lembro exatamente do autor agora, mas o livro tratava sobre a Gênesis revelada, en el qual o autor ele interpreta o hebreu de uma forma diferente do que eu tinha estudado, e ele faz uma tradução de Gênesis diferente. O autor é conhecido, muito conhecido, mas eu não tenho agora a memória dele. Em uma parte do livro, ele nos fala de um grande rei que existiu na Índia em suas origens, e isso ele o coloca como uma tradição extremamente antiga, é decir, não vemos isso em uma referência histórica, lo vemos como uma tradição de um grupo iniciático que nos fala de Ram. E nos diz que Ram foi um rei, talvez o primeiro rei na Índia, que formou e participou do processo civilizatório, educando, ensinando a plantar, a escrever, e toda uma série de fenômenos que estão associados à formação do processo civilizatório em nossa cultura. Lo mismo que vamos a encontrar en deuses egipcios como el dios Tot, en el cual se le coloca a él, digamos así, a idea de que él ensinó a agricultura, ensinó a letras, a escrita, ensinó a música, as artes. Então, vamos ver que em todo o mundo existem deuses que têm a ver com o processo civilizatório. Reis que vieron das estrelas y que ensinaron a los hombres a vivir dentro de comunidades.
Bom, ya en aquella época, cuando yo percibí eso, entendí que esa figura que existía por cima de mí estaba asociado a un nivel de conciencia superior que tiene a ver con la formación de la civilización, de la sociedad, y yo estaba sintiéndome eh, participando de algo, mas ainda no entendía cómo me ligar a ese ser. Sabía que era importante. Con el correr dos anos, eu fui percibiendo que todos os deuses que existen no mundo, se nós os seleccionamos, vamos a encontrar deuses que têm a ver com elementos eminentemente práticos, produção, agricultura, ouro, es decir, outros deuses que têm a ver com cultura, conhecimento, outros que têm a ver com justiça, e os valores éticos e morais que se precisam dentro de uma sociedade para evoluir. Outros têm a ver com o amor e a família, o perdão, a fé, a constância. E foram todas essas figuras que nós vemos aqui que começaram a fazer parte na minha cabeça do Zen. É decir, eu fui entendendo que uma mente sadia não pode só estar integrada a uma força primária, sem ter contatos com outros elementos que fazem parte desse processo da criação da sociedade. Também pude perceber que todos esses elementos que fazem parte da criação da sociedade também são os que formam nossa psique. Só que como vivimos em uma sociedade que nos obriga a estudar para sobreviver, es decir, pagar contas, comida, se vestir, pagar aluguel, comprar um carro, es decir, fazer um monte de coisas. Então, toda a educação da sociedade se volcou em um sentido, es decir, preparar a pessoa para um processo de sobrevivência. E esse é o objetivo educacional desta sociedade. Es decir, que haya pessoas que sejam abogados, ou juízes, ou médicos, ou parte de um exército, ou banqueiros e bancários, produtores, mas aquele ser que existia na antiga cultura egípcia, que passava 3 anos num templo, 4 anos em outro, 5 anos em outro, e ia procurando o conhecimento necessário à formação de uma sociedade, não existe mais. Aquele iniciado discípulo que entrava no templo de Isis e procurava entender a importância do irracional, do amor, do afecto, da família, da fé, de aquilo que não se compreende, pero que é eminentemente necessário para que uma sociedade sobreviva. O templo de Osíris, onde a ideia de perdão, a ideia de aceitar as pessoas que não nos querem e perdoar e seguir em frente e ter fé, era necessário para a existência de qualquer sociedade. Não é só o Deus Tot, que é a matemática, o conhecimento, os impostos, a produção, a Mon-Ra, que é o poder econômico, o poder político, o comando, a decisão. É decir, uma cultura que não tem justiça, verdadeira justiça, ela não evolui. Dentro de nós, se não temos uma consciência criativa, nós vamos estar sempre em um processo constante de punições e autoagressões dentro de uma vivência, de um masoquismo absolutamente moral. Nossa sociedade não faz evoluir aqueles que erram. Los pune, los anula, los destrói e não lhes permite ter crescimento. Nossa consciência é um reflexo del processo educacional da sociedade. Então, é punitiva, não é formativa. Com o tempo, fui percebendo que esses deuses, semideuses, entidades que surgem na sociedade
para que ella evolúa. Tal vez algunos me dirán, bueno, nos creamos esos dioses para poder vivir dentro de una sociedad. O tal vez esos dioses habiten en nos para nos poder crear una sociedad. Nos creamos ellos nos crearon a nos dentro del mundo que nos vivimos. No vamos a discutir quién fue primero, huevo o gallina. Sé que están ahí. Para aprofundar un poco más ese concepto, muchos años atrás, cuando yo llegué a Brasil, conocí una mujer que incorporaba una entidad africana. Estábamos haciendo un tratamiento para un problema de salud de ella y ella me convidó a presenciar su incorporación y conocer o congar de ella, donde ella recibía esa entidad y otra entidad a más. Para mí fue una experiencia interesante porque en ese periodo empecé a procurar también personas que tuviesen contacto con entidades africanas. Yo quería entender mejor eso, es decir, ¿cómo puede haber varias personas que en el mismo momento incorporan una entidad y esa entidad puede estar en esas varias personas? Entonces imaginen que si existen 100 centros de Umbanda en Porto Alegre y esos 100 incorporan en el mismo momento Ogún, para mí era una cosa extraña esa idea de que una entidad podía hablar a través de muchas personas sobre situaciones diferentes en el mismo momento. Bueno, claro que una parte mía, de mi propia mística, siempre tengo dúvidas. Yo me permito a dúvida. No quiero ficar en una posición fanática. Acho que é importante que um místico tenha dúvidas sobre suas próprias percepções, que elas analicem em profundidade, que veja se não são fruto de um delírio, uma imaginação ou uma necessidade que ele tem. Para mí, a experiencia mística es algo pleno y absoluto y no puede ser fruto solo de una necesidad psicológica o de una carencia. Entonces, fui atrás de eso y tive varias sorpresas. Es decir, fui a hablar con algunas personas que incorporaban Ogún, que para mí eran personas de cierta confianza. No estábamos haciendo eso en función de una cuestión financiera, mas levé, digamos, a esas personas casos sobre situaciones que yo vivenciaba en el consultorio. Levé a misma situación, vamos a dar un ejemplo, para 3 personas que incorporaban Ogún. As 3 pessoas que incorporavam Ogún falaram coisas absolutamente diferentes sobre cada uma das pessoas que eu estava consultando. Um dizia que sim, outro dizia que não, e outro dizia que pode ser sobre tal situação. Digamos. Vai voltar, vai ficar, o matrimônio vai se refazer. Bom, aí as respostas eram absolutamente diferentes. Bom, fiquei um pouco confuso, não gostei, porque eu achei que eu esperava algo mais. E o que, em princípio, me deu a sensação de que realmente essas incorporações não tinham a ver com algo maior. Tinham a ver com algo muito pessoal, esse nível de consciência que essas pessoas chegavam. E sobre esse nível de consciência, falavam e davam suas opiniões, fruto de sua experiência e de suas vivências. Bom, em princípio, ficou assim durante um bom tempo. Até que um dia, voltei a falar com a entidade original que eu conheci, que era Ogún, e começamos a falar sobre a cultura egípcia, coisas que só eu conhecia, por tradição. Não eram coisas nem que estavam escritas em livros. E eu vi que a entidade conhecia tudo. E, não só isso, me dava explicações profundas e até de coisas que eu desconhecia sobre temas importantes, como a pirâmide de prata, a pirâmide do sol, a pirâmide da lua, es decir, los conceptos que existían en el antiguo Egipto sobre polaridades, la influencia de los planetas y la importancia que los egipcios daban para las estrellas. Entonces, digamos que eran temas que no encuentran, dentro de la astrología no van a encontrar, digamos, interpretaciones sobre la importancia de la influencia de las estrellas en el destino de cada persona. Ahí decidí hacer nuevamente
minha procura e fui a procurar outras vezes, outra vez as pessoas que incorporavam entidades. E comecei a falar sobre esses elementos simbólicos, míticos, a relação dos deuses africanos com os deuses egípcios, es decir, bom, o Xangô associado a Mun-Ra, es decir, havia Iemanjá associada a deusa Isis, es decir, se vocês establecem uma comunicação com essas entidades, falando sobre a relação dessas propias entidades en otras culturas y viendo los otros nombres, vamos a entender que los mitos están íntimamente interligados. Pero más importante, yo percibí que esas otras personas que incorporaban Ogum, ellas también sabían lo que aquel primer Ogum me falou. O mismo y más, o mismo y más. Entonces, tirei as dúvidas de minha cabeça. É decir, evidente que quando se consulta sobre o futuro de uma pessoa, talvez essas entidades não tenham o que dizer e a pessoa fala algo, por intuição, por percepção, por sentir algo, por algo que a pessoa lhe passa na hora. Como eu era um intermediário de casos, talvez ficava mais difícil a pessoa perceber exatamente o que seria sobre essa pessoa, mas quando estamos falando sobre coisas ocultas de um passado, de uma história, as entidades falavam como se fossem uma única entidade. Então, empecé a entender que nós existimos dentro de um mundo biológico, físico, material, e existe algo por cima, outro nível de consciência, um nível de entidade da qual nós não temos consciência que existe. E isso foi trabalhando dentro de minha mente hasta entender que então sim é possível, é muito possível, que essas forças, chamemos mitos, chamemos entidades, chamemos deuses, seres extraterrestres, el nome que lhe quieran dar, essas forças que entraram na mente humana e começaram a trabalhar no sentido de vamos a ensinar a medicina, a lei, a agricultura, a escrita, as artes. Bom, essas forças foram creando uma civilização. Essas forças habitam em nós, mas como eu disse, dentro do processo do mundo que nós criamos, estamos dando ao homem só uma parte de seu conhecimento, alimentando só uma área do potencial de crescimento que cada indivíduo tem. Acho que Ram é uma entidade superior, que comanda outras entidades e é um centro, como um grande mestre que nos coloca em um tabuleiro. Não vou dizer que Ram é o grande mestre, tá? Cada um deve ter seu próprio ordenador, chamemos assim, pero todos nós estamos em um grande tabuleiro, em uma posição às vezes central, às vezes não, en el qual essas forças nos cobram. O que nos cobram? Bom, Jorge, tu tens que entender o que é a medicina. Tu tens que entender o que é a lei, a justiça. Tu tens que entender o que é o processo de evolução econômica. Tu tens que entender o que é o processo das comunicações, da política. Tua mente tem que abarcar uma série de conhecimentos para tu poder crescer como indivíduo. Senão, tu te puedes transformar em um fanático. Em alguém que vai seguir uma ideologia política sem ter a mais mínima ideia de se as ideias que tu tens dentro dessa ideologia são viáveis financeiramente dentro de um país. Tu tens que entender que existem leis que têm que ser respeitadas para manter a ordem e o equilíbrio. Bom,
Eso no existe hoy. Hoy es muy difícil que un candidato a un gobierno, a dirigir un gobierno, tenga una formación de todas las ciencias necesarias para él entender o que é uma sociedade e como essa sociedade evolui. Isso não se exige a ninguém. Mas não poderia existir um governante que não tivesse uma formação desse calibre, senão é um ignorante. É o mesmo que dizer, vou colocar no Ministério de Saúde alguém que não sabe nada de saúde pública. Então, é chocante. Dizer, pode contratar pessoas, mas ele tem que ter ideias, entender como isso afeta a sociedade, sua função, o que ele quer realizar, se isso é viável ou não. É decir, aquele que comanda e que dirige o barco tem que saber todas as funções. Acho que é a mesma coisa que nós. Nós temos um universo. Eu tenho que entender as pessoas que me rodeiam, ver seus problemas, senti-los. E vou poder orientá-los na medida que eu entendo de direito, de medicina, que entendo de educação, de comunicações, de artes, de defesa, que entendo de como fazer um negócio, até que entendo de como conquistar uma vida afetiva ou como afastar uma relação afetiva, sem que as pessoas se destruam. Es decir, si mi mente no pasa por ese proceso de formación, eu vou ser un ser incompleto. Então, impossível de evoluir dentro de mí mismo, vou ter meus medos, minhas neuroses, meus problemas psicossomáticos, porque não sei sobreviver, se saio do padrão de aquilo que se me ensina. Bom, preciso ter os deuses junto de mim. E a ofrenda que eles me pedem, estuda, aprende, trabalha, tem experiências, aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a ser algo a mais. Então, hoje mesmo, eu fico pensando que às vezes me sinto culpado porque devia estar estudando alemão, devia estar estudando árabe, outras línguas a mais, nas quais eu estudei na época, pero se foram. Es decir, algo dentro de nós nos cobra algo a mais, falta algo, temos que ser algo a mais. Ser algo a mais é ofrendar a essas entidades o que eles querem de nós. Eles querem sacrifícios de sangre, de pombas, de animais. Não. Eles querem que eu seja algo melhor. Se eu cresço em função de lo que Ele me dá, então estou fazendo uma ofrenda a Deus. Se eu perdoo aquilo que aparentemente não deveria perdoar, então Osíris se aproxima de mim. Osíris, Cristo, o nome que lhe queiram dar. Se em alguma medida eu procuro outra verdade atrás da vida, talvez Anubis me acompanhe para ter uma percepção de um mundo mediúnico muito melhor. Se eu sou capaz de amar um cachorro, uma pessoa, um elefante, o mundo, a natureza, então estou entendendo mais o processo da Grande Mãe, Isis. E assim por diante, os deuses formaram uma civilização e formam uma psique sadia. Quando o homem não consegue trabalhar e produzir, se deprime. Quando o homem não consegue amar, se deprime. Não adianta dar-lhe remédios por coisas que ele considera fundamentais para sentir-se em paz e em equilíbrio consigo mesmo dentro do seu mundo. Então, quando vocês estudem o Zenet e o pratiquem, vão estabelecer uma relação com as partes de sua psique que estão querendo ajudar-nos a crescer. O discípulo que quer crescer, tanto como ser humano, tanto em um plano intelectual como em um plano místico, não tem como deixar de lado a palavra pode ser. Não acredito nisto, não acredito em uma entidade. Se ele não acredita em algo, ele está negando a capacidade de sua mente de evoluir em cima de algo mais que um conceito ou de um método,
científico, está preso a un método, está amarrando su mente y su espíritu a una fórmula. Claro que durante años yo intenté encontrar la fórmula. Durante años yo digo, no, tiene que haber un número, una matemática, un cálculo. La astrología nos quiere mostrar algo parecido. Es decir, porque cada nació a tal hora, esto, influencia de tal fuerza, de tal planeta sobre él. Los dioses, los planetas, los mitos. Sí, pero no, sí, pero no. No, no, astrología eu acho que não chegou a fechar algo. Acho que intentaram, a mente humana tenta encontrar uma fórmula. Freud tentou criar um método psicoanalítico. É decir, quando entramos a falar sobre a mente humana, a própria mente está querendo encontrar fórmulas para entender, compreender, explicar, racionalizar. O que eu estou tentando passar a vocês é o que minha mente me passou a mim. Como eu tive uma percepção de lo que deveria ser um homem sadio e uma sociedade sadia. E sem esses deuses, em todo o mundo, que partem quase na mesma época, não existiriam as culturas e civilizações que existiram. Claro que muitas delas tinham tradições diferentes, mas vão ver que muitos deuses são totalmente empáticos e fazem as mesmas funções. Então, tem algo. Es decir, si puede existir una mente superior en un plano arquetípico que puede se comunicar con personas que entran en un cierto estado de trance y pasar informaciones en el mismo momento a decenas de personas, yo en mi insignificancia, viviendo en un espacio-tiempo absolutamente ilimitado y preso al tiempo, no tengo como julgar a alguien que puede estar fuera del tiempo y que tal vez ni precise de cuerpo para su propia existencia. Esas fuerzas, deuses y entidades, si nos perciben, deben desejar algo para nos y tal vez nos estén dando elementos para que nuestra psique, nuestra mente evolúa así como nuestra civilización evolúa. Y ese proceso evolutivo exige que nos aceitemos esas fuerzas que muchas veces pueden estar en oposición. Saber cómo convivir con ellas, saber cómo alimentarlas, cómo dar sus ofrendas, cómo usar nuestro cerebro para ascender a un plano superior. Claro que acredito piamente que existe alguien por cima de esos dioses. Tal vez un Ram, un mestre que nos ordena nuestro proceso evolutivo. Y ahí es que acho que está o destino. Ya vi personas que yo sentía claramente que eran relaciones que se estaban formando y no iban a funcionar. Y realmente vemos cómo es ese proceso que ustedes ven que las cosas no se encajan, terminan se rompiendo. Personas que querían estudiar otras cosas diferentes y cuando quieren acordar fracasan en sus estudios. Una moza que quería hacer ballet y de repente quiebra sus joelhos en un accidente. Es decir, como no sabemos o no tenemos conciencia de nuestro propio destino, ficamos a merced de fuerzas alheias. Es decir, el hombre puede crear su propio destino. El hombre crea su propio destino en la medida que él conoce su destino. Él percibe su destino y va atrás de él. Y eso es lo que el Zenit nos muestra. Cuando las personas que consultan comienzan a movimentar las piezas, ellas mismas pueden ver en el misterio del tablero, en las figuras del tablero, lo que realmente representa su propio destino, algo que ellas no tienen conciencia. Lembren de eso. Las personas fueron educadas para sobrevivir. Tengo que tener dinero, tengo que tener cara, tengo que tener casa, y yo puedo estar bien, feliz y tranquilo. Mas vos sois una ignorancia en relación a mí mismo, en relación ao mundo que nos rodeia, en relación al desejo profundo que tenho como ser de evoluir. Se eu me entrego a essas forças e vou deixando que o conhecimento chegue a mim nessa forma cíclica, tá? De repente, em uma fase de minha vida, estou a fim de trabalhar com madeira e fazer móveis, outra fase, eu estou fazendo peças de arte,
em outra fase estou desenhando, em outra fase estou construindo uma casa, um jardim, uma fonte, tocando instrumentos, lendo livros, poesia. Se deixamos a mente livre, ela dentro de sua força, essa dinâmica enorme da mente, ela nos vai ir enchendo de conhecimento e sabedoria. Então, tenho certeza que aqueles que estão estudando comigo o Zenet vão ter, a través do tempo, uma percepção clara das forças que habitam dentro de sua mente. Van a saber cómo lidar melhor con sus propios sueños y ambiciones y van a saber cómo atingir eles de una manera más clara, menos sufrida y menos contradictoria. Dentro dos deuses vamos a encontrar forças positivas e negativas, elementos diferentes, forças diferentes que habitam em nós, tormentas, paz, calma, lutas, todo habita em nós. O ponto está em entender que cada Deus tem uma parte em nosso próprio processo criativo. Entender, compreender, estudar e evoluir nos leva assim a um ponto em el qual eu acredito que poderemos chegar a algo a mais. Um paraíso? Sim. Um paraíso feito aqui, um paraíso feito ao nosso redor, onde haja justiça, educação, compreensão, amor, perdão, fé. Mas um paraíso onde não existem ignorâncias, só conscientes de sua própria ignorância que estão procurando o verdadeiro conhecimento. Então, por hoje vamos deixar por aí e na próxima semana vamos a seguir falando sobre os deuses, seus mitos, suas forças e como eles nos chamam nesse espírito de querer entrar em comunhão conosco. Não é perder nossa consciência, e através de nossa consciência compreender uma entidade que está em um plano superior e tem um desejo para nós. Entender o que eles querem de nós e o que nós podemos dar a eles. Bom, então, uma boa noite, nos vemos aí.